Muito bem. Então, muitas perguntas me chegam, não é, de buscadores que perguntam como reduzir a agitação mental, como fazer para parar a mente, e todo o tipo de perguntas relacionadas com a prática espiritual, o caminho e etc. Não é? Estas perguntas têm o seu valor, sem dúvida, mas não de imediato, não é? Porque há algo que é deixado em automático e sem questionar e que precisa de constante observação, que é a motivação por detrás de todos esses investimentos, não é? Porquê é que eu quero reduzir a agitação mental? Não é? Porque tem uma grande diferença, não é? Eu faço sempre uma distinção clara em termos de buscadores, não é? Que é o buscador da verdade e o buscador do bem-estar. E eles têm coisas muito semelhantes, que o seu esforço será semelhante. A única diferença é que o buscador do bem-estar, os seus investimentos estão na preservação da sua ilusão, apenas uma versão melhorada. Não é? Já o buscador da verdade, ele busca a liberdade de tudo isso. Não é? São coisas muito diferentes. Então, o mesmo ensinamento para um é recebido diferente que para o outro. Não é? Por exemplo, a questão do Karma Yoga, não é? Que ensina a abrir mão do fruto das ações. Tá. Então, para o buscador do bem-estar, não é? Isto vai lhe dizer que se ele conseguir abrir mão fruto das ações, não é? As suas recompensas serão muito melhores do que eram antes. Logo, não existe Karma Yoga, não é? E pronto, e vai dar em frustração com certeza, mais cedo ou mais tarde. Para o buscador da verdade, não é? À medida em que ele vai intensificando esta prática de abrir mão dos frutos das ações, com certeza vai chegar um momento em que ele vai abrir mão das ações em si também, porque deixam de fazer qualquer sentido. Não é? Então, o mesmo ensinamento terá um efeito diferente, será diferente para diferentes tipos de buscadores. E isto faz toda a diferença. Porque a todo momento, o complexo corpo-mente é como se estivesse programado para sobreviver. Sobreviver à única coisa que está em jogo nesta brincadeira, que é manutenção da ilusão, realização da verdade. É uma brincadeira. E nesse jogo, o complexo corpo-mente jogam a favor da manutenção dos equívocos, da ilusão. Não é? Então, não podem ser confiados. Não tem como. Não é o coração que dita o caminho, a mente obedece. Não será lógico, a maior parte das vezes não tem como ser lógico. Não na lógica possível do momento, não na visão de um buscador do bem-estar. Na visão do buscador da verdade, também não fará lógica, porque ele ainda não viu, mas ao dar os passos que o coração dita, o entendimento virá posteriormente. A todo momento, por mais que sejas um buscador da verdade sério, e que estejas de facto engajado das formas que tenhas encontrado ou que tenham chegado até ti, a todo momento estas tendências, as tendências do buscador do bem-estar, elas voltam e voltam e voltam. E de forma muito sutil, elas redirecionam os teus investimentos para a mesmice. Não é? Então, qual é o significado de liberdade para ti? Enquanto houver algum tipo de significado agregado a esta palavra liberdade, à tua busca, não é? Em relação a melhoramento da tua vida, dos teus relacionamentos, de paz e dessas coisas, esquece.
esquece, está longe, já saiu do trilho. Já saiu do trilho. É liberdade de tudo isso. Não é? A liberdade circunstancial, ela apenas diz respeito às circunstâncias. Complexo corpo-mente é circunstância. Não é? A partir do momento que existe. Não é? Que nesse tipo de linguagem ainda não entrarei agora. Mais para a frente entrarei nessas questões de uma forma mais aprofundada. Então, para todos os buscadores, a todo momento, questionar as motivações das suas buscas. Pois, a todo momento, as velhas buscas voltam, se camuflam das novas e distorcem todos os teus investimentos. Não é? E atualmente, isso é uma coisa mais... de uma certa forma, tornou-se mais difícil de distinguir. No entanto, me parece que se tornou mais fácil de distinguir. Não é? Porque o mundo, os ensinamentos espirituais, na sua grande maioria, estão voltados para um aprimoramento da ilusão, não é? E não para a liberdade. Então, ensinamentos que de alguma forma, direta ou indireta, mesmo que neguem a existência relativa, mesmo que só falem do absoluto, mas terminem de alguma forma em melhoramento de relacionamentos, melhoramento da vida, a felicidade humana, ou seja lá o que for, esquece, já era. Não é? E hoje em dia, como existe uma grande quantidade de buscadores do bem-estar, não é? Que teve acesso a informação espiritual, e a informação apenas, porque se ela não deu frutos dentro, então é informação, não é conhecimento. Não é? Com um grande boom de buscadores do bem-estar nos meios espirituais, o que aconteceu foi que um monte de professores e mestres do bem-estar também surgiram, não é? Isso é fácil de identificar. Um sorriso profundo, uma conversa aconchegante, tudo para te fazer sentir bem, acolher-te da forma como vens. Parece bonito, poético, mas não é nada transformador. Então, de certa forma, isso tem-te fragilizado, pois cada vez estás mais longe de ter a força, a capacidade de lidar com os teus medos e de crescer além das tuas limitações, que era o que deveria de estar a acontecer. Então, na medida em que as coisas se tornam mais duras, para ti já é um sinal de que, não, isto não está certo. E é exatamente o oposto, não é? Então, de uma certa forma, tornou-se fácil, muito fácil de identificar, não é? Não importa há quantos anos estás nisto, não importa. Os primeiros passos são de suma importância. Não é? Isto é uma história muito antiga. As modernices que chegam hoje, 50 anos, não é nada no tempo. Não é nada. Não tem nada de moderno por aí. Não é? E todas essas coisas surgem e desaparecem. Surgem e desaparecem. Mas há certas coisas que se mantêm. Não é? Não importa há quantos anos andas nisto. Põe a mão na consciência, porque é sempre tempo para isso. Não partas de pressupostos, esquece aquilo que tu achas que sabes, não é? E olha para onde estás realmente. E não para aquilo que tentas mostrar onde estás. Volta ao início, questiona as motivações, olha à tua volta. Até que ponto os teus investimentos até agora, espiritualmente falando, não estiveram ao serviço das mesmas coisas? Até que ponto não continuas a trabalhar para não ter a percepção, não experimentar os mesmos medos, as mesmas dificuldades? Até que ponto é que tens andado de facto a lutar por liberdade ou por um sonho?
Até que ponto? E eu te garanto que nestas coisas, isto não são julgamentos, são oportunidade. Pois se não voltas, não observas, não questionas, não tens como mudar. É muito simples. E pode estar tudo muito certo, mas o vazio e a frustração vão-te continuar a acompanhar que nem uma sombra. E se não tivesses tantas distrações na tua vida, já terias percebido. Se não tem fogo no teu processo, não é algo dinâmico, como um caso de paixão humana. Não é? Paixão humana, quando um casal está apaixonado, não tem nada de estático, de aborrecido naquilo. E assim é a senda do buscador da verdade. O seu processo é dinâmico, tão dinâmico, que não dá espaço para mais nada. Se não está nesse nível de dinâmica, esforços estão a ser desperdiçados, motivações não são aquilo que parecem, estás a jogar fora o teu tempo e estás a continuar a investir em um monte de coisas que já não te servem para nada. Motivação. Sempre questiona a tua motivação. Diariamente. Não deixes que nada te escape. Lembra-te disto.